desde o nascimento, desde a concepção de João Batista. No momento em que Isabel engravidou de João Batista, no capítulo 1, o anjo informou para ela, nós já estamos aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Ela iria também ficar grávida do Messias. E aí, no segundo capítulo, ele foi crescendo, né? Na graça e no conhecimento de Jesus. E nesse momento aí, desse capítulo 3 e 4, ele já está relatando João Batista já crescido, cheio do conhecimento, né, que ele se alimentava da palavra do Antigo Testamento, e no Antigo Testamento já estava a profecia de que o Messias viria para nos salvar. E João Batista já estava batizando. E nessa leitura que a irmã fez, as pessoas estavam perguntando: você é o Messias? Ele diz: não sou, eu apenas estou batizando aqueles que se arrependem, e só na água, porque o Messias vai batizar com o Espírito Santo. Ele informa, né? Então, a missão de João Batista foi anunciar a vinda do Messias. E aí, desde o ventre de Isabel, o Espírito Santo já tomava Isabel, né? Porque ele ia tomar a vida de João Batista para que ele anunciasse que o Messias estava vivo. Então, como eles já estavam grandes nesse capítulo, nós vamos, o título desse capítulo é O Filho do Homem entre nós. Jesus já estava crescido, já estava pronto para iniciar o seu ministério, que era de falar do amor do Pai. Ele veio, o objetivo desta reflexão é compreender que o Filho do Homem veio para realizar as obras do Pai. Ele deixava sempre bem claro que tudo que ele estava fazendo era em obediência ao Pai. Porque em alguns momentos Jesus ele se colocava 100% homem, mas a gente sabe que ele também era 100% Deus. Nos momentos em que ele estava aqui. Aí eu queria outra leitura em Lucas 4. A sua fama correu para todas as terras em redor. Isso também? Sim. E ensinava nas suas sinagogas, e por toda era louvado. Então ali me mostra que Jesus era cheio do Espírito, movido pelo Espírito. Ele iniciou o seu ministério cheio do Espírito, movido pelo Espírito, e fez os milagres, e a fama dele correu. Mas tudo que ele fazia era obedecendo ao Pai. E por isso que hoje, não sei se vocês prestaram atenção no louvor, ele diz: enche-me com teu Espírito. Todos nós precisamos do Espírito Santo. Porque ele prometeu, ele disse que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias para encher a nossa vida. E nós sabemos também, conhecendo a Bíblia, as virtudes do Espírito, que são 9, né? As virtudes, amor, paz. Então são só coisas boas que a gente tem que ter na nossa vida. Se a gente estiver cheio do Espírito, a gente vai ter as virtudes dele, que é o amor, a paz, a união, que a gente está o objetivo da nossa reunião aqui. Enfim, então a gente vê com Jesus, a gente viu desde o início, no capítulo 1 de Lucas, que ele se fez um homem. Ele veio nos dar todos os exemplos de como nós devemos nos comportar como homem e ter vitórias como ele teve. Ele venceu a morte. Nós podemos vencer a morte sabendo que nós vamos herdar o reino de Deus. Nós vamos ter a vida eterna, como ele. Então, ele precisou, na leitura que ela fez, ele precisou do Espírito Santo. Todos nós precisamos para conduzir a nossa vida. Nós não podemos fazer as nossas coisas por nossa conta. Sempre nós temos, quando vamos tomar uma decisão, apresente ao Espírito Santo, para que ele conduza a vida.
Jesus orava. Existe um hino da harpa cristã que diz, ele vivia em fervente oração, né? Fervente oração. Hoje meu marido se lembrou. A gente está numa campanha até meia-noite lá aqui na nossa igreja. Aí ele disse, eu cochilei ontem. Aí ele disse, mas os discípulos não cochilaram. A gente vinha ontem andando na calçada do líder. Ele disse, mas Jesus procurava os discípulos, eles estavam dormindo. E a gente é fraco, né? Mais ele, né? Que acorda de madrugada para dirigir ônibus. E aí ele disse, eu dei uma vacilada lá, Beth. Não vi, eu disse, eu não vi, né? Nem percebi. Mas é isso. A gente precisa em todo momento. Então aqui no início, o que nós vemos, aqui João e Jesus juntos para anunciar as boas novas. Aqui. João também era movido pelo Espírito Santo. Ele veio, como eu disse, desde do ventre da Isabel, movido pelo Espírito, se encheu, conheceu a palavra no Antigo Testamento e veio fazer cumprir a missão dele. Ele tinha um relacionamento com Deus, para ele saber qual era a missão dele. E ele não se exaltou quando perguntaram, a leitura que a irmã fez. Você é o Messias? Ele disse, não, eu não tenho nem condições nem de abotoar suas sandálias. Eu apenas estou orientando vocês que para se batizar precisa do arrependimento. A primeira coisa que nós devemos como cristão também é nos arrepender dos nossos pecados. Nós, quando temos o Espírito Santo, que a gente ora, que a gente busca a Deus, eu tiro por mim. Eu olho assim, aí às vezes acho que aquelas coisas estão me incomodando, uma coisa errada que eu fiz. Muitas das vezes eu procuro a pessoa, e muitas das vezes, quando é coisa mesmo só minha, aquilo me incomoda. Eu percebo que alguém está me incomodando, e é o Espírito Santo. Me incomodando que eu fiz aquilo errado. Aí eu peço perdão. E o correto é esse. Nós somos seres humanos, a gente pode errar. Toda hora, como você falou na última reunião que você veio, nós somos pecadores e erramos todo minuto. Mas se nós formos incomodados pelo Espírito Santo, a gente pede perdão. É o que ele ensinou João Batista. Se arrependam dos seus pecados e podem se batizar. E depois vocês serão batizados com fogo pelo próprio Messias. Amém? Essa primeira... Aí Jesus batizado e tentado. Olha aqui. Jesus, ele se preparou. Todo mundo se prepara para alguma coisa. Se você quiser fazer um concurso, você tem que se preparar para ser aprovado, né? Quiser fazer uma faculdade, terminar o ensino médio, tudo. Até para vir para cá, eu me preparei, né? Eu estava lá em casa com uma camisola. Mas tem que se preparar para qualquer coisa. Então, até Jesus, como ele se fez homem, ele queria nos dar um exemplo. Ele nos deu exemplo de tudo. Ele não precisava se batizar, porque ele não tinha pecado. Ele não tinha do que se arrepender. Ele não precisava se batizar. Mas ele quis nos dar exemplo de como nós temos que conduzir a nossa vida para depois encontrar com ele na vida eterna. E Deus já tinha levantado vários profetas, como ele levantou o último profeta, que foi João Batista, para anunciar o que ele queria de nós, o que ele queria do ser humano, desde Adão. Deus fez o Adão e ele queria coisa boa, mas nós resolvemos sempre pecar. E aí o que é o plano da salvação? Ele mandou o seu filho, sem pecado. Mas ele se fez homem para nos mostrar que nós podemos também viver uma vida correta, como aqui o João Batista dizia, reconhecer os seus pecados, arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Ele teve até um problema, quem conhece a Bíblia, ele teve um problema com a Herodíades, né, mulher de Herodes, porque ele foi falar a verdade para eles. Que esse Herodes, ele tinha se envolvido com a sua cunhada, que não era correto. Como eles eram superiores, lá no momento, né, que Roma tomava conta daquele povo, e ele sofreu a retaliação que a gente chama hoje. Foi preso e depois decapitado a pedido desta mulher.
que estava fazendo a coisa errada, não quis ouvir, não reconheceu o seu pecado e não se arrependeu. E a gente sabe qual foi o destino dela também. Mas ele cumpriu o que Deus tinha falado para ele, que era falar com as pessoas que elas deveriam fazer isso. Reconhecer o seu pecado e se arrepender e se converter dos maus caminhos. E aí, Jesus, ao se preparar, vocês sabem que Jesus foi para o deserto, né? Hoje a gente sempre fala, quando a gente está passando por uma prova, uma dificuldade, algumas pessoas dizem, eu estou no deserto. Porque o deserto é um local difícil, um local que dá sede, que dá fome, que dá cansaço, que dá calor, que dá frio, mas que Jesus suportou todas as dificuldades do deserto. E a gente sabe que, a meio às nossas dificuldades, ele veio mostrar que existe as tentações, as coisas que vêm, que te oferece, para que seja fácil para te sair daquilo. Quando a gente está numa dificuldade, a gente não fica louco para sair? E aí